desfrutei bastante. Eu desfruto todos os dias, né, quando eu estou com os irmãos. Hoje eu desfrutei mais. Amém. Espero que na próxima reunião eu desfrute mais ainda. Amém. Que os irmãos cantem mais ainda. Amém. Graças a Deus. Nós estamos na presença do Senhor e devemos aproveitar o momento, de fato, né? E comer e beber da palavra. Abrir o nosso coração, ouvir a palavra do Senhor sem nenhuma reserva, para que o Senhor possa falar. Que o título da mensagem é muito sugestivo, né? Não sei se já está lá. Já está lá. Ó. Para a liberdade foi que Cristo... Vamos ler, irmãos, todos nós? Amém. Graças a Deus. O Senhor Jesus nos libertou. Quando nós cremos no Senhor, recebemos o Senhor como Espírito no nosso coração. Esse Espírito é que nos dá essa liberdade, essa emancipação de servir o Senhor no Espírito, porque são esses que o Senhor procura para seus adoradores. Na Bíblia fala que o Senhor é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura para seus adoradores. Significa que o Pai está procurando. O Senhor está te procurando. Você quer adorar o Senhor no Espírito? Então o Senhor vai te encontrar. Ele vai te achar. Porque Ele está procurando esses que o adorem em Espírito e em verdade. Nós vamos ver um pouquinho hoje sobre isso, né? O título da mensagem é Para a liberdade que Cristo nos libertou. Hoje, nós não precisamos mais tentar agradar a Deus da nossa maneira. Isso está claro para nós. O Senhor tem falado isso muito para nós. Né? Quando nós tentamos agradar o Senhor da nossa maneira, isso se chama religião. Né? Então, quando nós tentamos agradar o Senhor de uma maneira religiosa, nós estaremos fazendo um esforço nosso, esforço humano, natural. E o Senhor não quer isso. O Senhor quer tratar com a nossa natureza terrena. O Senhor quer dar para nós o Espírito. E o Senhor quer falar através de nós. Então, a obra de Deus, ela é feita pela palavra de Deus, certo? Como eu já ouvi por aí, né, pessoas falando, até amigos mesmo falando assim, eu vou sair para fazer a obra de Deus. Eu preciso sair para fazer a obra de Deus, eu preciso fazer a obra de Deus. Né? Então, tem um monte de gente querendo fazer a obra de Deus, né? Mas não vai conseguir, porque quem faz a obra é a palavra de Deus. É o próprio Senhor que faz, por meio da sua palavra. Quando eu estou disposto, estou aberto ao Senhor, e ouço a palavra do Senhor com submissão, né, com reverência, e creio na palavra do Senhor com fé, aí as coisas acontecem, porque a palavra frutifica. Na palavra fala que a palavra do Senhor não volta vazia, mas ela vai fazer aquilo que o Senhor mandou ela fazer. Ela vai fazer. E nós somos o quê? Nós somos as pessoas que contêm a palavra no nosso coração e crê nessa palavra, e aí as coisas acontecem. É engraçado porque em Romanos, quando o Senhor fala para pregar o Evangelho, né? O Senhor fala que são formosos os pés dos que anunciam boas novas. Não é a boca, é os pés. Porque o Senhor precisa de você ali. E se necessário, daí você abre a sua boca. Mas você estando ali, já é a palavra de Deus ali. É uma semente do Senhor ali. A sua atitude, o seu testemunho, a maneira como você se comporta nos lugares, o seu equilíbrio, tudo isso, irmãos, é o Evangelho. Uma pessoa que tem equilíbrio, uma pessoa que tem atitude, ela é uma pessoa cheia de Cristo, com certeza. Que não é desequilibrada, certo? Que tem domínio próprio. Essa é uma pessoa livre, que não é pegada a nada desse mundo. Não tem nada nesse mundo que interfere na vida cristã dessa pessoa. Porque ela não tem apego. Ela não se preocupa com o carro dela, não se preocupa com as coisas dela. Ela se preocupa só com as coisas de Deus. Só com as coisas do Senhor. Por quê? Porque o reino de Deus não é terreno. O reino de Deus, aliás, o reino de Deus é celestial, certo? Não é aqui da terra, é do alto. Por isso que o Senhor fala, buscar as coisas lá do alto. Não as que são daqui da terra. Vocês morreram para as coisas daqui da terra, certo? Quando você creu em mim, quando você recebeu o Senhor, vocês morreram para as coisas da terra. Então, creiam nas coisas do alto, pense nas coisas do alto, busque as coisas do alto. Ó Senhor Jesus,
E também em Mateus o Senhor fala assim que buscai em primeiro lugar, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então veja, as coisas que você tem, as coisas que o Senhor te dá, são acrescentadas, porque são da terra, são as bênçãos da terra. Mas o Senhor quer que você busque as coisas do alto. Louvado seja o Senhor. Então eu queria ler com os irmãos. Ô Juninho, obrigado, irmão. Hoje nós podemos viver pela fé, né, irmãos? A fé atua pelo amor. E o amor é a essência de Deus. Aí os irmãos vão falar assim, poxa, mas irmão Bento, como é que eu vou fazer para viver pela fé, né? É fácil falar viver pela fé, mas e aí? Vai viver, né? Viver pela fé. Irmãos, nós temos ouvido um exemplo muito forte sobre a vida de Abraão. Quando o Senhor falou para um homem que vivia numa terra, ele, certamente, a família dele, pelo que conta a história, eles eram comerciantes, eles tinham uma vida, vamos dizer, estabilizada financeiramente. Eles não tinham necessidade das coisas. Mas Abraão não estava satisfeito com aquilo. Ele buscava, ele era um buscador, né? Ele buscava a Deus, ele buscava o Senhor. E o Senhor também buscava um coração assim. Veja, olha só, não deu certinho. Foi como é que é? A fome com a vontade de comer, né? O Senhor estava buscando alguém que o buscasse, e Abraão estava buscando alguém que desse uma vida livre para ele, das coisas da terra. Lá em Ur dos Caldeus, era uma terra, segundo a história, era uma terra idólatra, certo? E dizem que a família de Abraão, o pai de Abraão, tinha fábrica de ídolos do lar, certo? E ele vivia nesse lugar, no meio dessa esfera. De repente, irmãos, ele ouve o Senhor falar para ele, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Fala a verdade, irmãos, tem que exercitar a fé para você fazer isso. Concorda? O Senhor está falando há quantos anos para você que você precisa viver pela fé? Que você precisa confiar no Senhor. Eu vou falar um negócio aqui, você tem que confiar no Senhor cegamente. Confiar no Senhor cegamente. Viva a sua vida normal. O Senhor não está falando para você não ter sua vida normal, mas o Senhor tem que estar em primeiro lugar. Você precisa confiar nele e amar ele cegamente. Eu fui com o Gui pregar o evangelho, né, lá em Jundiaí. E daí nós encontramos uma pessoa que quando nós paramos, falamos assim, podemos orar por você? Ele falou, pode. Aí o Gui, acho que foi o Gui que perguntou assim para ele assim, você crê em Deus? Você é cristão? Ele falou, cegamente. Cegamente. Deus é a minha vida. Puxa, foi muito tocante. E daí nós tivemos uma boa comunhão lá. Abraão fez isso, irmãos. Então ele saiu e foi. Pela fé. Confiando naquela palavra que o Senhor tinha falado. Ele não tinha nada. Ele não tinha um pedaço de chão. Para os irmãos terem uma ideia, quando a esposa dele faleceu, ele teve que comprar um pedaço de terra para sepultar a esposa. Ele precisou comprar. E daí, quando ele chegou num certo ponto lá, o Ló, que era o sobrinho dele, o Ló também ficou milionário por tabela, né? Porque o Ló andava com ele e também ficou rico. Certo? Mas daí teve uma hora que os pastores de Ló e os pastores de Abraão se desentenderam. E daí o Abraão precisou conversar com Ló e eles precisaram se separar. Porque o Ló tinha muitas posses e o Abraão também tinha muitas posses. Então, o que seria o normal, né, aqui, de uma pessoa íntegra? Eu estou com meu tio Geraldo ali, ó. Geraldo Abraão ali, digamos que o Geraldo seja o Abraão. Eu estou com ele. Ele me trouxe para essa terra que Deus mandou vir. Eu fui com ele. Aí ele ficou rico. E eu fiquei rico também, porque tudo que ele era abençoado, eu também era abençoado. Aí na hora de se separar, o que eu deveria fazer? Ele falou assim, não, tio, você me ajudou. Fica com a melhor terra, com as campinas aqui do Jordão. Você me ajudou. Mas o Ló não, o Ló olhou assim, falou assim, então vamos nos separar, eu vou para cá, eu vou para ali, para aquelas campinas do Jordão ali. Ó. Ele olhou, irmãos, de uma maneira terrena, de uma maneira natural, sem fé. E o Abraão não, o Abraão falou, tá bom, eu vou para onde o Senhor mandar ir. O Senhor ainda não falou para onde eu vou. E quando Abraão olhou assim, sabe o que ele viu? As montanhas de Canaã, as pedras. E ele pegou e foi para aquele lugar, que é considerada a boa terra de Canaã. Abraão ficou com a boa terra de Canaã. Irmãos,
Quando você olhar lá no mundo lá, você vai ver duas coisas. Você vai ver Cristo e você vai ver Satanás. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Irmão, a árvore da vida é feia, viu? É esquisita. Parece aquela terra lá que Abraão escolheu lá. A boa terra de Canaã é o Senhor Jesus. Sofrido. Aparência de 50 anos. Agora, as Campinas do Jordão é um shopping center. É lindo. Sapatos lindos, camisas, aparência. Certo? Satanás é assim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha o que aconteceu com Ló. Olha o que aconteceu com Abraão. Você está aqui por causa de Ló ou por causa de Abraão? Hã? Por causa de Abraão. Fala a verdade. Isso é uma bênção ou não é? Nós somos descendentes de Abraão. Louvado seja o Senhor. Nós estamos livres dessas coisas, né? Amém. Ó Senhor Jesus. Vamos ler Gênesis 12, 4. Vamos ler um versículo, né? Que é muito bom. Versículo 4 diz assim. Irmã, dá para colocar na versão King James, por favor? Que tem uma palavra aqui na versão King James que eu achei muito boa. Deixa eu abrir aqui, irmão, só um minuto, por favor. Gênesis 12, 4. Ah lá. Então partiu Abraão, como o orientara o Senhor. E Ló o acompanhou. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã. Irmãos, aqui tem uma palavra que está escrita assim, ó, como lhe orientara. Orientação. O Senhor orientou Abraão. Então eu fiquei tocado com essa palavra. Abraão ouviu uma orientação do Senhor. Irmãos, o Senhor, tudo que o Senhor fala para nós, Ele está nos orientando a como fazer. O Senhor nunca vai nos obrigar. Ele vai nos orientar. E quando você ouve a palavra do Senhor e guarda no seu coração, creia, vai se cumprir. Você vai ser abençoado. Certo? Quando Abraão fez da sua maneira, o que aconteceu? Abraão foi uma pessoa que creu muito no Senhor. Mas chegou uma certa altura da vida dele que ele resolveu ajudar o Senhor. Fazer, né, como nós falamos no começo, fazer a obra de Deus. Eu vou fazer a obra de Deus. Né? Quanta gente fala por aí, né? Eu vou fazer a obra de Deus, vou sair para fazer a obra de Deus. Abraão quis fazer a obra de Deus. Deus tinha falado para ele. E aí o que aconteceu? Perdeu a presença. Certo? Olha só quem era Abraão, irmãos. Vamos ler Isaías 51, 2. O Vilaça leu esse versículo para nós. Né? Isaías. Põe no King James aí, irmã, que aí eu acho mais rápido aqui. Isaías, capítulo 52, versículo 2. Olha o que diz aí. É isso mesmo? Não, é 51, 2, irmãos. 51, 2. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, aquela que vos deu a luz. Ele estava só quando o chamei, mas eu o abençoei e o multipliquei. Então veja, o Senhor achou Abraão um homem que estava sozinho, com 75 anos. O Senhor encontrou ele. Então não tem idade, não tem tempo. Quando o Senhor falar com você, ouça o que o Senhor está falando. Ele ouviu e foi. Eu pergunto para os irmãos, imagina, o Senhor falou para ele que ia dar uma descendência igual às estrelas do céu, igual a areia do mar. E ele tinha 75 anos já. É um exemplo maravilhoso para nós, né? Abraão buscava um Deus que liberta, irmãos. Né? Ele não buscava as coisas terrenas, mas as coisas do alto, certo? Então, nós devemos tomar cuidado, porque no meio cristão tem uma estrutura convencional, certo? Que prende o homem na sua maneira de fazer as coisas. Então, ele usa muito a lógica. Abraão não usou a lógica aqui. Então, Deus é lógico? Deus não tem lógica. Que lógica que tem Deus? Onde está Deus? Você consegue ver? Deus está no Espírito. Deus está no infinito.
Então, se você for buscar pela lógica, ele não existe. Mas Deus quer que você viva pela lógica? Não. Deus quer que você viva pela fé. Ele existe e habita dentro de você. Eu tenho experiências com o Senhor. Você não tem? Hoje eu tive uma experiência com o Senhor aqui dentro, nos hinos. Eu toquei demais no Senhor, ouvindo a voz dos irmãos. Isso foi um milagre, foi uma experiência que eu tive com o Senhor. Então, o Senhor está aí, certo? Ó Senhor Jesus. Então nós não podemos hoje, irmão, sabe, ficar preso nas coisas da religião. Tentar fazer as coisas da nossa maneira. Está muito claro para nós hoje que quem faz a obra é a palavra de Deus. O nosso conhecimento, certo? A nossa teologia, a nossa capacidade, não servem, a nossa capacidade humana, natural, não servem. Certo? O Senhor quer que nós exercitemos o nosso espírito. João 4:23, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura para seus adoradores. Certo? E também, quando o homem começou a procurar demais servir o Senhor de uma maneira religiosa, isso, irmãos, acontece no nosso meio, viu? Nós começamos a ficar religiosos, tradicionais, certo? Por exemplo, o Juninho, ele só senta nessa cadeira, está escrito o nome dele. Toda vez que ele vem, ele senta ali. Estou brincando, né? Porque eu nunca vi você sentado aí, para falar a verdade. Ele sempre senta para lá. Estou brincando, mas tipo assim, eu já sentei ali, eu gosto mais de sentar para aquele lado ali, então eu não posso ficar... tá virando tradição agora, vai colocar meu nome ali na cadeira, tem que mudar um pouco, sentar para cá, sentar para lá. Eu estou só tentando ilustrar para os irmãos que a gente vai se tornando tradicionalista, sabe? Religioso. Você começa a se tornar... não, no passado a gente não fazia isso na igreja. Eu nunca fiz isso no passado. Eu lembro que teve uma vez, eu estava comentando com o irmão Ari, né, Ari? A gente estava lá no fundo ali, a gente está fazendo a obra aí, a gente fica comentando as coisas que acontecem aqui. Aí teve uma reunião de jovens e adolescentes. E os adolescentes resolveram decorar o local para nos receber nessa reunião. Não sei se os irmãos lembram dessa reunião. Teve vários irmãos aqui que vieram nessa reunião. Aí foi uma surpresa, eles iam fazer uma surpresa para nós, certo? Aí tudo bem, nós falamos, não, pode fazer, os jovens e os adolescentes vão fazer uma reunião para nós. Irmãos, quando nós chegamos aqui, que nós entramos aqui, tinha um monte de bexiga. Meu Deus do céu. Teve irmãos que quase caiu de costa quando viu os bexigas. A luz começou a apagar, aquele monte de luzinha pendurada aqui. Os irmãos lembram disso? Eu lembro. Mas eu posso falar um negócio para os irmãos? Irmãos, olha, eu vou falar de mim, tá? Eu fiquei muito feliz quando eu vi aquilo. Porque eu vi assim, eu tentei me colocar no lugar deles. Eu vi que eles queriam demonstrar uma maneira carinhosa de nos receber. Falar assim, olha, nós fizemos isso porque nós queremos receber vocês com carinho aqui para dentro. Mas, irmãos, teve irmão que veio falar para mim, irmão Bento, que negócio é esse? Luzinha agora? Apagar a luz agora? Virou discoteca agora? Aí tem que falar, não, irmão, isso é uma maneira carinhosa, que os irmãozinhos, os piquititicos, receberam a gente, né? Vamos... eles na inocência deles, eles estão ofertando Cristo para nós. E nós devemos amá-los, né? E não continuou, os irmãos estão vendo luzinha aqui, bexiga? Não continuou. Porque o Senhor, ele é novo, irmãos, o Senhor se renova, certo? O Senhor não está na religião, o Senhor não está nas regras, nas doutrinas, na lei. Vamos ler um pouco sobre isso? Vamos ler primeiro Mateus 18:3. Só para concluir essa parte. Mateus 18:3. Vou ler por aqui. Mateus. E disse, com toda certeza vos afirmo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Amém. Pode parecer uma criança, viu, irmão? Não tem problema, não. Pode se parecer com uma criança, pode agir como uma criança, ter um coração puro, olhar as coisas como as crianças olham. Não ser muito doutrinário, cheio de regras. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Repete. Foi
para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós somos livres. Se nós tivermos um coração livre para servir o Senhor vai agir através de nós e vai ganhar muitas pessoas para o reino. O reino dos céus. Amém. Quando Paulo levantou as igrejas lá da região da Galácia, eles amavam a palavra dos apóstolos. Viu? Porém, irmão, Satanás, ele conduziu eles a se voltar para a lei, para as regras, para as doutrinas. Vamos ler Gálatas. Olha aqui em Gálatas. Vou ler por aqui. É mais rápido. Gálatas 5, que são os versículos que estão na lousa aí. Vamos ler o 1. Diz assim, ó. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Por que o apóstolo Paulo falou isso? Porque os gálatas estavam se voltando para a lei, ou seja, para as doutrinas, para as regras. Hoje, irmãos, essa lei aqui que a gente fala, da Bíblia, a lei da Bíblia hoje, ela é muito viva no nosso meio hoje. Tudo que você faz que não é no Espírito, que não é em Cristo, é lei, é uma lei. Que você faz segundo a sua mente, segundo a sua vontade, o seu julgamento, a sua asseveração, é uma lei, acaba se tornando uma lei. Então, aqui ele falou que quando a gente faz isso, nós estamos nos tornando escravos, jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada servirá se vos deixar circuncidar. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar, que ele, desse modo, fica obrigado a cumprir toda a lei. Então, o que Satanás fez? Satanás fez eles se voltar para a lei, para a prática da lei, fez eles se voltarem para a prática da lei, para eles ficarem obrigados e serem julgados pela lei. O Senhor Jesus falou, olha, se você praticar a lei, você vai viver por ela, e você vai ser julgado por ela. É como se o Senhor tivesse falado assim, ó, eu vim para cumprir a lei por você. Eu vim para cumprir a lei no seu lugar. Eu fui na cruz e cumpri toda a lei, eu cumpri tudo. Esteja em mim. Se você estiver em mim, você é uma pessoa livre. Você não tem obrigação mais de cumprir a lei, porque a lei já foi cumprida se você estiver em Cristo. Amém. Quando o homem caiu, ele passou a viver pela árvore satânica, ou seja, pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando ele passou a discernir o bem e o mal, o que ele fez? Ele começou a tentar fazer a Deus, fazer a obra de Deus, ajudar o Senhor, segundo esse princípio do bem e do mal. Ou seja, fazer as coisas para Deus. E isso não agrada a Deus, certo? O princípio que agrada a Deus hoje é Cristo. Em Romanos 7, 19, vamos lá para Romanos 7, 19, olha o que Paulo falou. Paulo era um homem que conhecia muito a lei, certo? Ele servia no judaísmo. E aí, no capítulo 7 de Romanos, no versículo 19, olha o que ele disse. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar, esse eu sigo praticando. Aqui ele estava falando da árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 20. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem realiza, mas é o pecado que reside em mim. Então, o que aconteceu com o homem? Quando ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, entrou uma lei do pecado dentro dele, que guerreia contra o que ele quer fazer de bem. E ele não consegue. Quando ele começa a tentar fazer o bem, ele esbarra no mal que reside na carne dele, que está na pessoa dele, certo? E aí ele não consegue. O apóstolo Paulo falou, miserável homem quem sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele falou isso, porque ele estava preso. A lei aprisiona. Então a lei, o que a lei veio fazer, irmãos? Na verdade, a lei veio para expor o homem que ele não é capaz de agradar a Deus. Foi isso que a lei veio fazer. A lei veio mostrar que o homem não tem capacidade de servir a Deus da sua maneira. Só que a lei, ela não trouxe uma maneira de resolver isso. A lei só veio acusar. Ela não trouxe uma maneira, ela não mostrou uma maneira de resolver isso. Ela falou, olha, você está preso pela lei, você é escravo da lei. Mas e agora, o que eu faço então? Não tem. Aí, olha só o que o apóstolo falou. Vamos continuar aí,
no capítulo 8 agora, versículo 1. Olha só. Portanto, agora, vamos ler todos nós, irmãos. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Amém. Louvado seja o Senhor. Olha só aqui, ó, para confirmar, versículo 3. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou na carne. Amém. Graças ao Senhor. Deixa eu ver aqui, tem um versículo 6 também que fala que pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Qual que é a mentalidade do Espírito hoje, irmãos? A lei do Espírito da vida que habita em nós nos livrou da lei do pecado e da morte. Aquilo que era impossível para a lei, Deus fez isso, mandando seu Filho para realizar isso por nós, certo? E aí fala que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Aqui está dizendo claramente, irmãos, que nós devemos colocar nossa mente no Espírito. Quando nós estamos no Espírito, o que é colocar a mente no Espírito? Invoca o Senhor. É uma maneira boa. Ó, Senhor Jesus. Começa a pensar carnalmente. Por exemplo, Juninho está ficando careca, pintou o cabelo. Em vez de você fazer isso, você fala, ó, Senhor Jesus, abençoa o meu irmão. É mais ou menos isso. É muito fácil você colocar sua mente no Espírito. Certo? Ó, Senhor Jesus, eu amo esse irmão. Careca, cabeludo, de qualquer jeito, eu amo esse irmão. Entendeu? Coloquei minha mente no Espírito. Não pendi para a morte. Colocar a mente no Espírito é isso. Certo? Senhor Jesus. E o resultado é vida e paz. É isso, irmãos. Deixa eu ver aqui, que vou ter que adiantar um pouco. Senhor Jesus. Vamos ler, irmãos, versículo 8, aí mesmo em Romanos, diz que assim, que os que vivem na carne não podem agradar a Deus, certo? O que foi que aconteceu quando o homem caiu, certo? Ele não consegue mais viver em novidade de vida. O Senhor, ele aparecia para o homem na viração do dia, todos os dias, no Éden, no jardim do Éden, irmãos. Irmãos, olha que bênção. Deus todo dia, irmãos, aparecia ali para falar com o homem naquela esfera do jardim do Éden. Conta a história que no jardim do Éden não chovia. Porque tinha um vapor que subia da terra. E esse vapor que subia da terra é que regava toda a vegetação que tinha ali. Era um lugar maravilhoso, era um clima agradável. E o homem, ele não sentia calor, não sentia frio. Ele cuidava do jardim. O jardim tinha... Qual o tamanho do jardim? Dizem que o jardim do Éden era lá onde é o Iraque hoje. Se a gente for comparar por território, é mais ou menos do tamanho do estado de São Paulo. Certo? Como é que um homem consegue cultivar e guardar um lugar desse tamanho? A pé, sem Uber. Como que ele vai daqui para lá? E vem daqui de lá para cá e cuida de tudo, dos animais, das plantas. Olha que esfera, o Senhor vinha ali, na viração do dia. Mas a serpente enganou o homem e fez ele comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando isso aconteceu, sabe o que houve? Primeira coisa que o homem perdeu foi a presença de Deus. Deus falou, não tem como mais. Expulsou ele do jardim. Olha como mudou o ambiente, irmão. O clima. Falou assim, agora você vai colher carrapicho. Você vai plantar e vai nascer carrapicho onde você plantar. Você vai ter que cortar, carpir esse carrapicho. Você vai suar agora. Você não suava mais, agora você vai suar. Vai chover agora, vai ter chuva. Certo? Você vai sofrer. Certo? E você não pode entrar mais aqui no jardim. Colocou um querubim lá com uma espada. A espada, ela representa, sabe o quê? A justiça de Deus. O querubim, e essa espada tinha fogo ainda nela. Fogo. Esse fogo representa a santidade de Deus. E o querubim representa a glória de Deus. Os querubins, eles sustentam a glória de Deus. Certo? Então o homem perdeu, irmãos, a justiça,
perdeu a santidade e perdeu a glória de Deus. Deus precisa restaurar isso, sabe por quê? Porque nós lemos hoje que você é o centro da criação. Você é muito importante para o Senhor. E o Senhor veio fazer a redenção, que o irmão Ari compartilhou ali. Toquei demais. A redenção. Então a primeira coisa que o Senhor precisou fazer foi te justificar. Te justificar, porque o Senhor te justificou agora significa que você é justo? Não, não é essa justiça terrena. Na Bíblia fala que a justiça do homem é trapo de imundície. O Senhor veio te justificar para cumprir as justas exigências de Deus. Então a primeira coisa que ele precisou fazer foi te justificar. Quando você crê no Senhor Jesus, quando você crê que a obra redentora do Senhor na cruz valeu para você, substituiu você, aí Deus olha para você e aí ele vê uma pessoa justificada. Creu no Senhor, tem Jesus dentro de si, é justificada. Para por aí? Não. Na Bíblia fala que você precisa agora desenvolver a sua salvação, que está relacionado à sua santificação. Te santificar. O Senhor precisa te santificar. Como que o Senhor te santifica? Vamos ler Efésios 5. Efésios 5, versículo 25. Então você agora é um justo para Deus, tá? Justificado, porque você creu no Senhor. Agora tem essa etapa aqui, que é uma etapa demorada. Que não é devagar essa etapa aqui. Essa etapa significa sofrimento, significa se voltar para a árvore da vida, negar o seu velho homem, negar a sua natureza terrena. Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Então você vai sofrer por causa disso. Se você quiser rejeitar, saiba que o mundo já te rejeitou quando você creu no Senhor. Mas se você quiser rejeitar o mundo, você vai sofrer. Tem sofrimento. Tem perseguição. Tudo isso tem. Versículo 25, né? Que é metade do versículo para baixo. Fala: assim como Cristo amou a igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la. Aqui, ó como que ele santifica. Tendo-a purificada com o lavar de água por meio da palavra. Então é a palavra de Deus que santifica você. Santificar e separar. Quanto mais você desfruta da palavra de Deus, mais você se torna uma pessoa separada para Deus. Então você aqui cumpriu, quando você faz isso, você está cumprindo o requisito da santidade do Senhor. Certo? Você está santificando. A fim de santificá-la, tendo-a purificada com o lavar de água por meio da palavra. Agora vem aqui a glória, a glorificação. 27. Para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Você acha? E aí, estamos prontos já? Já estamos sem ruga? As minhas rugas só aumentam. Tá murcho? Tá murchando tudo. O irmão Esdras, ele falava que ele estava crocante. Toda escada que ele ia subir começava a croque, o joelho, o tornozelo. Certo? Nós já estamos prontos já? Você acha que você já está pronto? Sem mancha, sem ruga, sem qualquer imperfeição, santa, inculpável? Então, o que nós precisamos, irmão? O que vai nos ajudar a chegar nesse estágio? É a palavra. É a palavra, irmãos. Precisamos desfrutar da palavra. Pega a imersão, faz a imersão, lê a imersão, ora a imersão. Vai inculcando aqui, inculcando a palavra aqui. Inculcando a palavra aqui. Desfruta da palavra. Ouve a palavra. Come, bebe do Senhor. Certo? Que aí você vai se justificando, se santificando e glorificando. Tudo isso é pela fé, né? Pela fé, nós somos filhos de Deus. Vamos ler Romanos 8? Romanos 8. Versículo 14. O que diz lá? Portanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos
filhos de Deus. Agora o versículo 17. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Então, irmãos, o Senhor quer impregnar em nós a sua justiça, certo? Ele quer nos encher da sua justiça. Quando isso acontece, são os filhos de Deus que Ele está trabalhando. Nós somos filhos de Deus. E o Senhor, Ele precisa falar a sua palavra para nós. E nós devemos fazer isso até o Senhor voltar. Irmãos, o Senhor está voltando. Tudo que o Senhor está fazendo na nossa vida é algo gradativo, certo? Os elementos do nosso velho homem, eles estão ainda vivos dentro de nós. Então o Senhor precisa nos justificar diante dEle, nos santificar, nos transformar, trabalhar em nós, para nós ganharmos da natureza divina, da natureza de Deus. Um dia, nós vamos chegar na presença do Senhor. E para chegar na presença do Senhor, irmãos, a Bíblia fala que precisa ter uma veste adequada, certo? Que é a veste de justiça. Uma princesa, né? Uma rainha, quando se torna rainha, quando ela precisa aparecer na presença do rei, ela tem que ter as vestes adequadas. O Senhor falou que quando as bodas estiverem prontas, a mesa estiver pronta para podermos sentar na mesa com o Senhor, nas bodas do Cordeiro, Ele falou para sair buscando pessoas na rua e trazer para as bodas, que já estava pronto. Saíram para procurar as pessoas, não conseguiram. Aí falou, sai de novo, não conseguiram. Vai de novo, vai para as encruzilhadas. Nós éramos aqueles que estavam nas encruzilhadas, certo? Aí ele foi, o que tem numa encruzilhada? Nada que preste. O Senhor nos encontrou. Porém, nós precisamos bordar as nossas vestes. Certo? Quando você vai convidar alguém que é um Zé Ninguém para um casamento, ele vai colocar pelo menos uma veste, mais ou menos. O melhor que ele tiver, ele vai pôr para ir no casamento. Certo? É isso que ele vai fazer. Então, quando o homem sentou na mesa lá, esse homem sentou na mesa, ele olhou e falou assim, amigo, como chegaste aqui? Ele falou, eu fui convidado. Ele falou, mas você não colocou as vestes nupciais. As vestes, irmãos, não é a nossa roupa não, tá? Aqui, quando fala de vestes, são os atos de justiça dos santos. São as nossas vestes. E quem é que borda as nossas vestes? Somos nós mesmos. De acordo com o nosso buscar da palavra, o nosso desfrutar da palavra, certo? Cada agulhada às vezes pode machucar, que é os sofrimentos. As nossas vestes vão sendo bordadas, vão sendo... vamos ler, para falar dessas vestes, vamos ler Salmo 45, quer ver? Ó? Olha que interessante, irmãos. Salmo 45, 13. Aí tem a primeira veste, ó. Mas que em suas vestimentas, recobertas de ouro, está em seu interior a dimensão da sua honra. Primeiro interior, certo? Depois fala aqui, as vestes, a aparência também. Com trajes bordados com ouro, é conduzida perante o rei. As virgens de seu séquito a acompanharão. Então nós temos a primeira veste, que é a graça, certo? Que nós recebemos do Senhor. Dentro de nós fomos salvos. Isso é gratuito, é de graça. Mas a segunda veste tem que ter um esforço da nossa parte, que são os nossos atos de justiça, que é o nosso viver, que é o nosso testemunho, é o nosso viver de igreja, é o nós estarmos na presença do Senhor. Irmãos, falta muito pouco para o Senhor voltar. Basta prestar atenção no que está acontecendo no mundo. E pode ver, irmãos, piora cada vez mais, não piora? Quanto mais os governantes da terra tentam se acertar, parece que as coisas pioram, não conseguem. Isso significa que como que eu posso dizer? O palco, o ambiente está sendo preparado para a volta do Senhor. Nós não temos nada a ver com o que está acontecendo no mundo, nós precisamos ficar atentos. Principalmente com o povo de Israel. O que vai acontecer com o povo de Israel é um marco para a vinda do Senhor. Nós devemos orar por esse povo, abençoar esse povo. Na Bíblia fala, quem abençoa vocês, eu abençoo. Quem amaldiçoa vocês, eu amaldiçoo. Está escrito na Bíblia. Então tudo vai ocorrer lá, quando o Senhor for voltar. O templo que vai ser construído. A guerra vai partir a partir deles, porque vai se voltar contra eles. O Senhor vai promover essa paz. O Senhor não. O anticristo, né, vai promover essa paz.
E daí Israel vai ter paz por um tempo, vai poder fazer sacrifício novamente. Irmãos, se você pesquisar, você vai ver que em Israel ele já tem até a novilha vermelha. A novilha vermelha está pronta já. Ele já tem. Já tem tudo. A estola sacerdotal, as vestes para o sacerdote fazer os sacrifícios novamente dentro do templo, está pronto. A menorá, que é o candelabro, está pronto, de ouro maciço. Está pronto. As roupas, os materiais para construir o novo templo, está pronto. Irmãos, o que falta? Falta pouco. Mas o que falta? Falta alguma coisa ainda. Nós precisamos nos envolver com isso, irmãos. Não tem como mais nós nos envolvermos com a volta do Senhor. Porque se nós queremos reinar com Cristo, nós devemos estar 100% envolvidos com a obra do Senhor. 100% envolvido com a sua palavra. 100% envolvido com o viver da igreja. O mínimo que você puder fazer, faça. Venha para a reunião, desfrute do Senhor quando você puder, esteja junto. Leia o além diário, ore pelos irmãos, ore pela volta do Senhor. Falta muito pouco para o Senhor voltar, esteja junto. Nós aqui, nós estamos fazendo a obra aqui, nós agora estamos fazendo o forro, está quase pronto o forro, irmãos. Já está a estrutura quase prontinha, faltam uns detalhinhos, né, Ari? Para a gente concluir. Aí a gente vai, o Ari está doido para ir colocando as placas já para ficar bonito. Aí, Ari, eu também estou doido para fazer isso, mas vamos esperar um pouquinho, vamos deixar bem limpinho primeiro, para não sujar, para os irmãos virem aqui olhar assim e ver. E a gente senta ali naquela mesa, tem uma mesa redonda lá, viu? O Justino já trouxe rapadura para nós. Ele já trouxe, o que mais, Justino? Doce de goiaba, tudo lá da Bahia. Aí ele vem de manhã, senta ali com a gente tem comunhão. Se você estiver parado na sua casa, vem aqui. Tem a Dona Marina aqui, irmãos. A Dona Marina, ela vem mais nesse local do que eu. Todo dia ela está aqui. A vizinha aqui de cima. Ela vem tomar cafezinho, vem trazer alguma coisa, vem pedir para fazer alguma coisa para ela, né, irmão? Os vizinhos aqui, o vizinho daqui da frente, já sentou ali com a gente, teve comunhão com a gente. O seu Luiz, o Júnior. Aqui tem o Juarez, o seu Juarez que mora aqui. Já veio aqui, sentou na mesa. O seu Orlando vem aqui ter comunhão com a gente. Tem uns irmãos, umas pessoas que passam aí, eles entram para conversar, e aí senta, tem comunhão, toma café. O Justino já é o nosso chefe, ele vem todo dia verificar se está tudo bem. O irmão Samuel está sempre aí, toda terça e quinta. Estou esperando agora a visita do irmão Everaldo, já cobrei, falei com a Samira e com a irmã Cristina. Estou esperando o Everaldo vir tomar um café com nós, Então, irmãos, é isso, esse envolvimento, sabe, irmão, esse viver. A gente quer fazer esse local aqui para receber as pessoas, para estar envolvido com a obra de trazer o Senhor de volta. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Pelo amor do Senhor, certo? O amor do Senhor tem que queimar no nosso coração. O amor pelo Senhor tem que queimar no nosso coração, certo? Porque o Senhor está voltando. E quando Ele voltar, Ele quer nos achar fazendo assim, certo? Sem regra, sem religião. Olha o que está acontecendo com os jovens. Irmãos, ontem teve aqui, eu acho que tinha quase 30 adolescentes e jovens aqui, certo? Visitante, veio um casal trazer o jovem adolescente aqui ontem à noite, e quando eles chegaram, eu falei, eu conheço vocês, eles são há 50 anos daqui de Hortolândia, quem é mais velho daqui conhece todo mundo que é mais velho, né? Aí cumprimentei eles ficaram maravilhados de ver o filho dele, aqui fez contato com outro adolescente na escola, e veio aqui participar. Aí os pais gostaram demais, e falaram que querem reunir com a gente. Então, isso quem está fazendo é o Senhor. Antigamente, o adolescente ele não tinha muito interesse. Hoje ele vem, fica pulando aqui, gritando, fazendo grito de guerra, fazendo imersão, cantando os hinos. Eles têm interesse. Amém? Graças a Deus, irmãos. Vamos fazer pequenos grupos, para nós ter um pouquinho de comunhão da palavra aí? Ainda temos vários minutos aí, uns 20 minutos mais ou menos. Amém? Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Tenha liberdade de falar.